A Polícia Federal realiza nova fase da Operação Lava Jato, que investiga casos de corrupção na Petrobras. O tesoureiro do PT foi levado à sede da Polícia Federal em São Paulo para prestar depoimento. A nona fase da Operação Lava Jato acontece em 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina. Cerca de 200 policiais federais cumpriram 62 mandados, entre eles 4 de prisão e 18 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada à força para prestar depoimento. Foi o caso do tesoureiro nacional do PT, João Vacari Neto, que prestou depoimento nesta manhã na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ele foi chamado para falar sobre doações legais ou ilegais que teria solicitado de pessoas que mantinham contratos com a Petrobras. O Vacari foi citado pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e pelo goleiro Alberto Youssef, delatores do esquema, como o operador da propina cobrada pelo PT em contratos da estatal com outras empresas. Em seu depoimento, que durou cerca de 3 horas, ele teria dito que os recursos destinados ao PT eram regulares e não fruto de propina. O Vacari saiu aqui do prédio da Polícia Federal em São Paulo, acompanhado do advogado, sem falar com os jornalistas. Nesta tarde, o site do Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota dizendo que todos os questionamentos feitos pelo delegado da Polícia Federal ao tesoureiro foram respondidos sem dificuldade. Vacari Neto ressaltou ter respondido a tudo com transparência, lisura e total tranquilidade. Esta fase da operação tem como foco o pagamento de propinas na diretoria de serviços da Petrobras, que foi comandada por Renato Duque, alvo da investigação, indicado para o cargo pelo PT, e na BR Distribuidora. Segundo a Polícia Federal, 11 novos operadores que intermediavam os pagamentos feitos a agentes públicos foram identificados. Os nomes não foram revelados. Estas pessoas hoje ouvidas, nós temos suspeitas claras no sentido de que eles participam de esquemas de lavagem e de pagamento de propina. A maior parte não é tão grande quanto o Youssef, mas tem operadores importantes daí. E os indícios nos levam a crer que a atuação deles era bem semelhante à que tinha Youssef como tinha Fernando Baiano. Eles atuavam na intermediação entre o pagamento dos recursos desviados a título de propina das empreiteiras destinados a agentes públicos. A investigação contou com a colaboração de Pedro Barusco, ex-auxiliar de Renato Duque, também sob investigação, e com uma denúncia feita por uma ex-funcionária de uma das empresas envolvidas no esquema. Barusco disse aos investigadores que ele e Duque receberam propina em mais de 60 contratos da Petrobras. Barusco fez um acordo com a Justiça, no qual prometeu devolver mais de 200 milhões de reais. Em depoimento ao Ministério Público Federal, o ex-gerente de engenharia da Petrobras, Pedro Barusco, disse que o PT recebeu propinas em contratos da estatal e que o valor total ficou entre 150 e 200 milhões de dólares. É referente a mais de 60 contratos da Petrobras com grandes empresas fechados entre 2003 e 2013. O depoimento de Barusco, em delação premiada, foi dado em novembro e divulgado hoje no andamento da Operação Lava Jato. Barusco citou também que havia a participação do tesoureiro nacional do PT, João Vacari Neto, no esquema. O ex-gerente explicou como funcionava o pagamento e a divisão da propina nos contratos. Segundo ele, o percentual cobrado variava entre 1% e 2%, dependendo da diretoria pela qual o contrato era firmado. Em todas as diretorias, segundo Barusco, o PT ficava com metade da propina. Barusco fez acordo na expectativa de reduzir sua pena, comprometendo-se a devolver cerca de 100 milhões de dólares obtidos com a corrupção. Em nota, a assessoria de imprensa do PT diz que o partido recebe apenas doações legais, declaradas à Justiça Eleitoral, e que as novas declarações de Pedro Barusco seguem a mesma linha de outras feitas em delação premiada, com a tentativa de envolver o PT em acusações. Segundo o PT, não foram apresentadas provas ou sequer indícios de irregularidades e, portanto, as delações não merecem crédito. O partido afirma que os acusadores serão obrigados a responder na justiça pelas mentiras proferidas contra o PT. A Operação Lava Jato da Polícia Federal foi deflagrada há quase um ano.
No dia 17 de março de 2014, começou a ser desmontado um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que, segundo as autoridades policiais, movimentou cerca de 10 bilhões de dólares. A Petrobras logo ocupou o centro das investigações que apontaram alguns de seus dirigentes na coordenação de um esquema de propinas envolvendo ainda políticos e executivos de empresas contratadas pela petroleira. Foram presos o doleiro Alberto Youssef, os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró, além de altos executivos de grandes empreiteiras do país. O escândalo também provocou a cassação do vice-presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas, que era do PT e ligado a Youssef. O doleiro e Paulo Roberto Costa já fizeram um acordo de delação premiada com a Justiça em troca de redução da pena. Paulo Roberto Costa afirmou à Justiça que o esquema de pagamento de propina na Petrobras era direcionado para atender ao PT e seus aliados, PMDB e PP. Os recursos teriam sido usados na campanha eleitoral de 2010. Os partidos negam. Voltamos a falar sobre a Operação Lava Jato com a repórter Fernanda Azevedo, que está na sede da Polícia Federal em São Paulo. Fernanda? Gabriel, a Polícia Federal divulgou agora há pouco um balanço parcial dessa 9ª fase da Operação Lava Jato, que foi deflagrada hoje. A polícia apreendeu uma grande quantidade de dinheiro que ainda não foi totalmente contabilizada. Foram notas de real, dólares e também euros. 500 relógios de luxo também foram apreendidos nesta operação, além de uma farta documentação que foi apreendida tanto nos escritórios quanto nas residências dos investigados. Foram 62 mandados expedidos pela Justiça. Aqui em São Paulo foram 10 mandados de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva, quando a pessoa é trazida à força para prestar depoimento na Polícia Federal. Aqui em São Paulo, todos os mandados foram cumpridos. No Rio de Janeiro foram 12 de busca, 8 de condução coercitiva para depoimento e 1 de prisão preventiva. 2 pessoas não foram encontradas, uma que prestaria depoimento e essa que seria presa. Em Salvador, todos os 3 mandados expedidos foram cumpridos. Em Santa Catarina foram expedidos 26 mandados, apenas 1 não foi cumprido, justamente de prisão temporária, porque a pessoa procurada está no exterior, mas já com data para retorno ao Brasil. Todo o material apreendido pela Polícia Federal vai ser encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde se concentram as investigações da Operação Lava Jato. Voltamos ao estúdio.